Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. 12:06 para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Uma boa tarde, um bom almoço. Sexta-feira, 28 de junho de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa pelo nosso telefone, que é o WhatsApp, o 7734441043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br e pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem a apresentação do Janilson Santos e também do Emanuel Fernandes. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Janilson, boa tarde a você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A partir de agora, a informação chegando para você. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. E vamos à previsão do tempo para hoje, sexta-feira, minha gente. Sexta-feira, 28 de junho de 2024. Segundo informações do Clima Tempo, hoje será parecido com ontem, mas assim um pouquinho bem diferente, né? Sol com algumas nuvens e não chove, segundo informações do Clima Tempo para esta sexta-feira. Temperatura é de 16 na mínima e a máxima de 28 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. É o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, que está começando na sua tarde de sexta-feira. Muito boa tarde para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos começando trazendo informação que homem é preso acusado de abusar sexualmente contra uma criança de 2 anos, viu, gente? Em Riacho de Santana. Um homem de 36 anos foi preso acusado de abuso sexual contra uma criança de 2 anos em Riacho de Santana, no sudoeste baiano. O acusado, que não teve a identidade informada, teria mostrado o pênis para a criança. Policiais da cidade cumpriram mandado de prisão preventiva na quarta-feira. A criança estava com a avó na sede da Companhia de Energia da cidade quando foi avisada aí por uma atendente que um homem do lado de fora do local mostrava o pênis olhando para a menor. Diante da situação, a avó da menina foi a uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Ainda segundo informações, o caso é tratado como estupro de vulnerável devido aí ao fato da vítima ter 2 anos. Caso ela tivesse mais de 14 anos, o fato teria sido tratado como importunação sexual. O homem segue preso à disposição da justiça. Este é o segundo caso de estupro de vulnerável registrado na cidade de Riacho de Santana neste mês. No dia 13 de junho, um homem de 32 anos foi preso suspeito de beijar uma criança de 10 anos no povoado de Laguna, zona rural da cidade de Riacho de Santana. O crime teria acontecido em setembro de 2023, mas o mandado de prisão só foi cumprido aí neste mês. Portanto, né, um homem de 32 anos beijar uma criança de 10 anos. Rapaz, que absurdo. O que tá acontecendo na cidade de Riacho de Santana, Emanuel e ouvintes? O negócio por lá tá meio complicado, né? Tem que... Tá um avesso lá, né? Tá um avesso. Tem que providências serem tomadas, né? Com punições severas, né? Porque aqui nós temos 2 casos sérios aqui já, né? Só nesse mês, é isso? E o outro lá na rua com seus órgãos lá mostrando para criança, né? De menor. E essa diferença, né? A 2 anos de idade configura, né? A violação como estupro de vulnerável. Já tendo 14 anos, aí seria importunação. Então, importunação sexual. E também, né? Se fosse o caso que ela tivesse 14 anos, né? Mais 2 anos. Já é estupro, né? Considerado estupro. Então, para você que acha que certas atitudes com menor não configura estupro de vulnerável, então tá aí, tá? Você que parece que tá com
diabo no corpo, né? A fazer um negócio desse, a ter que responder agora diante da justiça, e todos nós estamos carecas de saber, né? Como tem as leis no nosso país, também dentro dos presídios, dentro das cadeias, também eles têm as regras deles lá. Eu não vou dizer lei, mas regras. E para estuprador dentro da cadeia, o negócio não fica bom, não fica bom de jeito nenhum. Aí, portanto, esse fato lamentável em Riacho de Santana. Olha só, mulher presa por suposto caso de intolerância religiosa em Vitória da Conquista. Uma mulher foi presa na quinta-feira 27 após cometer suposta intolerância religiosa contra a dona de um estabelecimento em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A acusada, que não teve a identidade revelada, teria atacado verbalmente a proprietária de uma loja de artigos das religiões Umbanda e Candomblé. A identidade da mulher que cometeu as ofensas não foi divulgada. O vídeo com as agressões foi publicado no blog do Sena, um portal local de Vitória da Conquista. Abre aspas. Você chamou ela de macumbeira e feiticeira. Você está incomodada com a loja dela? Fecha aspas, diz uma pessoa que gravava o vídeo. A acusada ainda afirma que a loja da vítima iria fechar porque, abre aspas, a fé da dona da loja não era de Deus, fecha aspas. A pena para atos de intolerância, de acordo com o Código Penal brasileiro, pode chegar de 1 mês a 1 ano de detenção. Se houver emprego de violência, a pena é aumentada. Aí, a intolerância, os atos de intolerância religiosa, e dessa vez ocorrido em Vitória da Conquista, né? E foi registrado por uma pessoa que estava lá no momento. Lembrando que é o 6º caso, né, de intolerância religiosa registrado na cidade de Vitória da Conquista, neste ano, viu? Então assim, as pessoas têm que entender uma coisa, nós estamos vivendo em pleno século XXI. A globalização, tem gente que não acompanha, né, Manuel? Vamos ter que respeitar, entendeu? Se a pessoa ela tá lá numa determinada religião, respeite a religião dessa pessoa. Aqui a mulher disse, olha, você é feiticeira, você é macumbeira, a sua fé não é a fé de Deus. Jamais pode usar esses termos, né? Em hipótese nenhuma. Então, a intolerância, ela tem também um código para isso no Código Penal brasileiro. Tem um código que determina a punição para a pessoa que comete a intolerância, entendeu? E ela pode pegar aí a detenção, né, de 1 mês a 1 ano, pode ficar presa de 1 mês a 1 ano por conta disso daí. Então, acho o seguinte, você vai ter que entender uma coisa, nós não estamos vivendo uma época de exclusão, estamos vivendo uma época de inclusão. Se você não entender isso, você vai acabar praticando intolerância e responder por esse ato. Com certeza, até porque, né, ela é adepta, né, da religião de matriz africana, e jamais você pode usar esses termos no qual essa mulher usou, infelizmente, né, usou, e aí, né, vem todo o caso da intolerância aí, né, religiosa, como você acabou de falar, os casos aí, os quesitos na matéria, lembrando que esse já é o 6º caso só este ano na cidade de Vitória da Conquista, viu, Emanuel? É um absurdo. É bom que as pessoas comecem a rever, né, seus conceitos. Vitória da Conquista, porque a coisa vai tomando corpo e aí o Código Penal vai começar a ser aplicado aí. Olha, mulher desaparecida é encontrada morta em tanque na zona rural da cidade de Aracatu. Na manhã da última quarta-feira, uma mulher que estava desaparecida na fazenda Licuri Novo, na comunidade Salina, ela foi encontrada sem vida em um tanque naquela localidade. Populares, desde as primeiras horas do dia, já procuravam a idosa de prenome Loé, quando avistaram o corpo boiando aí na água. As informações são do site Destaque Bahia. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi acionado e realizou o levantamento cadavérico no local. O corpo foi encaminhado aí para o Instituto Médico Legal IML de Brumado para exames necroscópicos.
Portanto, a ocorrência foi registrada aí na Polícia Civil, que já está investigando o caso. Só temos aí a lamentar, né? Triste esse fato aí, né? Tem algum relato de depressão, alguma coisa do tipo, não, né? Não se tem ainda, a polícia vai investigar justamente essas questões, né? De casos de depressão, ou até mesmo o Alzheimer, né? Talvez a pessoa saiu e se perdeu, não acertou voltar para casa, né? Acabou adentrando aí no tanque e perdeu a vida. Fato lamentável, né? Em Aracatu. Olha, gente, vamos aqui dando sequência, 12h17. CNJ fará mutirão carcerário para reavaliar casos de presos por porte de maconha. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, informou na quinta-feira 27, portanto ontem, que vai realizar mutirões carcerários para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. No país, há pelo menos mais de 6 mil processos que envolvem o porte de maconha. As ações estavam suspensas e aguardavam a decisão do STF sobre a descriminalização da maconha, né? O CNJ é chefiado pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Na quarta-feira, 26, o Supremo reconheceu a quantidade de 40 gramas para diferenciar usuários e traficantes e garantiu que usuários não podem ser presos. Durante o julgamento, o STF determinou que o Conselho estabelece os parâmetros para o cumprimento da decisão, que passará a ser cumprida após o órgão ser notificado. A decisão do Supremo não legaliza o porte de maconha. O porte para uso pessoal continua como comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em local público, mas as consequências passam a ter natureza administrativa e não criminal. Então, tá aí essa coisa toda aí, depois que o STF estabeleceu as 40 gramas aí, né? Do uso da maconha, né? E incluindo também a plantação, né? Da maconha. Até 5 pés fêmeas, né? Fêmeas, isso. Até 5 pés fêmeas. Então, criou-se toda uma polêmica, essa discussão toda aí, e sabe-se que uma quantidade enorme de pessoas que estão detidas, em torno de 8 a 19 mil pessoas, serão beneficiadas porque elas estavam detidas por conta de que foram pegas com aproximadamente 100 gramas, né, da maconha. Aí vão rever, né? Aí vão rever essa questão e essas pessoas com certeza serão liberadas. Agora, o que se deve entender nisso tudo aqui é o seguinte, gente, né? O Supremo taxou aí 40 gramas, né? 40 gramas. De maconha para porte. Só que é o seguinte, o Supremo ele não legaliza o porte da maconha. A maconha está descriminalizada, mas não está legalizada. Não está legalizada. Não vamos confundir. Totalmente diferente. Não, né? Vamos confundir as coisas, entendeu? Tá? Ela está descriminalizada, porém não está legalizada. Não tem discriminação, mas não é legalização. Não. Então o que acontece? A pessoa continua, que vai estar com o porte da maconha, ela continua como um comportamento ilícito. Ou seja, ela é proibida de fumar droga no local público, entendeu? E se caso ela o fizer, ela vai sofrer as consequências, mas essa consequência não passa umas consequências menores, né? Não passa a ter a natureza criminal, não, de forma nenhuma, vai ter natureza administrativa, entendeu? Mas não, a maconha está liberada, não tem maconha liberada, a maconha continua ilícita, porém a quantidade para a pessoa estar portando é 40 gramas, caso seja esteja usando em local público, vai ter sim as consequências sobre isso, porém não criminal e sim administrativa. Deixo isso bem claro aí para vocês. Para que vocês possam entender melhor a situação, que não é legalização e sim discriminação. Isso é. O TCE Bahia decide pela regularidade da aquisição de composições para VLT do subúrbio.
O plenário do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o TCE Bahia, julgou e decidiu pela regularidade dos procedimentos realizados no âmbito da solução consensual promovido aí entre os estados da Bahia e do Mato Grosso e o consórcio VLT Cuiabá, Várzea Grande e a empresa CAF Brasil para a aquisição de composições e outros equipamentos destinados à implantação do VLT, veículo leve sobre trilhos, para o subúrbio de Salvador, Bahia. O processo foi apreciado aí durante a sessão plenária da última quinta-feira, dia 27, e o voto do relator conselheiro João Evilásio Bonfim foi seguido aí à unanimidade pelos demais conselheiros. Além de considerar como regular a aquisição dos bens, os conselheiros firmaram o entendimento de que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia deverá seguir acompanhando com suas auditorias as próximas fases aí da execução do contrato, né? Que será celebrado, assim como auditará todas as fases de aquisição e implantação da VLT em Salvador e região metropolitana. A procuradora-geral, né? A procuradora-geral do Estado, Bárbara, portanto, Camardelli Loi, esteve presente durante a sessão do julgamento. Após a finalização dos últimos ajustes, a assinatura do contrato deverá ocorrer, portanto, na próxima semana, com a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Marcos Presídio, da Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Camila Luz, e também do secretário de Controle Externo, José Raimundo Aguiar, na sede do Tribunal de Contas da União, que atuou aí como mediador da solução consensual, viu, Emanuel e ouvintes? Muito bem, tá aí você muito bem informado, 12h35. Olha, a Polícia Rodoviária Estadual apreende arma de fogo na BA 262 em Caraíbas. Um revólver foi apreendido por policiais do Tático Ostensivo Rodoviário na última terça-feira, 25, em um trecho da BA 262, pertencente ao município de Caraíbas, sudoeste da Bahia. Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, através da CIPRV de Brumado, o flagrante aconteceu próximo ao distrito de Vila Mariana. Os policiais avistaram uma motocicleta com duas pessoas que fugiram dispensando um invólucro no chão. Ao se aproximar, os policiais verificaram que se tratava de uma arma, né, calibre 32, de marca Taurus, que foi apresentada na delegacia de Brumado para adoção das medidas legais cabíveis. Tá aí, portanto, esse fato ocorrido na BA 262, próximo ali da Vila Mariana. Esses elementos, esses indivíduos, eles estavam na moto quando eles avistaram, né, a viatura. Eles empreenderam fuga, jogando assim um invólucro no chão, né? E aí, portanto, a polícia parou. Desconfiou e parou para verificar, né? Peraí, tem algo errado, né? Ao invés de seguir os suspeitos, eles pararam para ver o que estava acontecendo e, para surpresa da polícia, né? Estava ali uma arma de calibre 32 de marca Taurus, que foi entregue aí na delegacia de Brumado para as medidas legais cabíveis. Olha, gente, ex-prefeito e pré-candidato em Alagoinhas terão que devolver 17 milhões por irregularidades em transporte escolar. Olha que absurdo, viu? Pré-candidato, hein? Pré-candidato. Olha, o ex-prefeito de Alagoinhas, no Agreste, Paulo César UB, foi punido pelo Tribunal de Contas da Bahia, o TCM Bahia, devido aí às contratações, né, viciadas para o transporte escolar da cidade entre 2009 e 2017. Paulo César é um dos postulantes à Prefeitura de Alagoinhas na eleição deste ano. Em sessão da última quinta-feira, dia 27, a Corte determinou a devolução de 17 milhões aos cofres da Prefeitura, pagos aí pelo ex-gestor e pelas empresas MG Comercial de Móveis e Equipamentos Serviços, sucedida aí posteriormente pela empresa TL Comercial Locações e Serviços e WS Locação de Veículos e Transporte. Paulo César também foi multado em R$72.800 no caso. Os recursos empregados aí no transporte escolar pagos com recursos do Fundeb, ainda segundo o TCM Bahia, uma investigação solicitada pela Controladoria Geral da União, CGU,
constatou superfaturamento e subcontratação indevida de transporte escolar. A punição do TCM Bahia pode trazer problemas para a candidatura do ex-prefeito, mas ainda cabe recurso da decisão, viu, Emanuel e ouvintes? Tá aí, portanto, a malversação do dinheiro público, todo esse processo aí, né, contra esse prefeito, ex-prefeito, que agora é pré-candidato. E o que acontece? O Tribunal de Contas, né, dos municípios, da Bahia, obviamente constatou essas irregularidades envolvendo o transporte escolar, e agora, além da multa, ele tem que devolver 17 milhões para os cofres públicos e vai pagar uma multa de mais de 72 mil. Muito bem. Até aí tá tudo ok, tá tudo beleza, a punição tá aí, o dinheiro do cidadão, do contribuinte vai voltar, né, para os cofres públicos. Mas tem uma coisinha aqui que vai dar um fôlego para esse pré-candidato e ex-prefeito. Ainda cabe recurso da decisão. E logicamente, né, ele vai entrar com esse recurso aí que lhe é de direito, não é isso? Então tá aí, gente. Essa matéria, ela vem em um momento bom, porque nós estamos em um período, né, entrando aí o período eleitoral. Então é um ex-prefeito e pré-candidato. Então o que aprendemos aqui, que observamos aqui? Vamos analisar, vamos ter consciência política na hora de escolher o candidato, né? Porque os pré-candidatos estão aí, né? E nós observamos aqui nessa matéria que já tem um que já está punido aqui porque desviou dinheiro da educação, superfaturou dinheiro da educação na questão do transporte escolar. E esse camarada agora ainda aparece como pré-candidato. Porém, com todo o rigor aí do Tribunal de Contas, né? Também tendo aí, olha, as empresas que ele colocou aí, né, para atuar e tendo esse superfaturamento, né? O TCM Bahia, através da investigação, foi solicitada, né, pela Controladoria Geral da União, CGU, foi constatado, né, esse superfaturamento, né, uma superconcentração indevida do transporte escolar. Então isso tudo foi constatado, o camarada tá aí dentro da irregularidade e ainda ele coloca o nome dele para apreciação do povo. Então é hora que o momento certo para se falar sobre isso, porque você precisa ter consciência política para não retornar ao município uma pessoa como essa daí, que já deixou claro, através das investigações pelos órgãos competentes, que ele não tem competência para estar gerindo um município ou as verbas destinadas para o município. Então, em época de política, né? Consciência política, tá bom? Porque o seu voto vai definir o destino de um município, né? Nesse período agora de 2024. Homem é preso por violência psicológica contra a ex-companheira. Um homem foi preso durante rondas da operação Perseguição Cibernética no bairro do Costa Azul na quarta-feira. O suspeito era acusado de praticar os crimes de extorsão, ameaça, perseguição, violência psicológica, difamação e injúria contra a sua ex-companheira. Os crimes aconteceram na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, durante os meses de abril e maio deste ano. De acordo com a vítima, o suspeito usou mais de 11 números de celulares diferentes para fazer ameaças de morte e difamações. O suspeito realizava falsas denúncias anônimas contra a mulher na instituição de ensino em que ela lecionava, se identificando como aluno por meio aí de investigação criminal tecnológica do Núcleo Técnico de Interceptação de Sinais, NTIS.
foi então comprovado que o acusado era o dono dos números usados nas ameaças. Com o resultado aí das investigações, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAN de Vitória da Conquista, representou pela prisão do homem junto ao Poder Judiciário. Os mandados foram cumpridos aí, portanto, por policiais da DEAN da Casa da Mulher Brasileira em uma residência no bairro do Costa Azul. 2 celulares foram apreendidos e encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica, o DPT. Rapaz, que loucura, viu? Como você fala, viu, Emanuel? A gente pensa que já viu de tudo e ouviu, né? E aí se acaba deparando com essas situações. Não foi no caso, eu acho que foi essa semana que a gente estava frisando, né? Essa situação de que terminou, não deu, acabou, já era, né? E aí é complicado, né? Com certeza. E esse aqui, ele já usou uma outra forma de agir, né? Ele começou aí torturando psicologicamente a ex-companheira. E olha só, a situação chega a ser algo doentio, porque o camarada, ele usou 11 números de celulares 11 diferentes. A mulher no trabalho e ele ali infernizando, né? A mulher com injúrias, com calúnia, com difamação, se passando por aluno, enfim, algo doentio. E aquela coisa, ele provavelmente colocou na cabeça dele: se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Eu vou infernizar sua cabeça e acabou, né? Mas só que aí foi descoberto que os números que ele usava, os números que faziam ameaça à mulher eram todos estavam no nome do ex-companheiro dela, e agora ele vai responder na justiça, né? Sem contar que ele estava levantando falso contra ela, né? Contra ela, falso testemunho, porque ele estava dizendo coisas que, fazendo denúncias que não estavam ocorrendo, verdade. Então o que acontece? Gente, fique para você, homem que acha que a mulher é um objeto, a mulher é algo que pertence a você, olha, tira isso da cabeça, tá bom? Não tá dando certo, separe cada um pro seu lado e vida que segue, tá bom, gente? Vida que segue. Muito bem, 12h54, aqui a informação para você, né? E a informação não para. Olha, redução da pobreza leva à queda de 50% na taxa de suicídios, aponta aí para um pesquisador. É interessante você observar isso daí, porque às vezes a gente não atenta para essa questão de que a pobreza pode também levar à situação da pessoa tirar sua própria vida. O grau de pobreza de uma população é diretamente relacionado às suas condições de saúde. Para discutir sobre o assunto, o médico epidemiologista e mestre em saúde comunitária Maurício Barreto concedeu entrevista à Rádio Metrópole na quinta-feira 27 e ressaltou que uma pequena melhora nas condições financeiras de uma família já tem um papel determinante em sua saúde. Abre aspas, se olhar historicamente, as condições de saúde de qualquer população, as grandes transformações que ocorrem são relacionadas às mudanças nas condições de vida da população, fecha aspas, afirmou. Maurício aponta que com a redução da pobreza, há uma melhora na capacidade de compra dos indivíduos e concomitantemente, há melhoras nas condições de nutrição. No Brasil, as melhoras nas condições nutricionais da sociedade têm aumentado. Abre aspas. Só nos últimos anos, as crianças do Brasil cresceram 1 centímetro em altura. Isso está relacionado à capacidade e ampliação do acesso à alimentação, principalmente do ano de 2000 para cá, com o Bolsa Família e outros benefícios que têm permitido a ampliação desse acesso à alimentação, fecha aspas. Ainda durante a entrevista, o epidemiologista apontou que, com a melhora financeira das famílias, há ainda uma redução no nível de estresse da população. Uma mera redução faz com que a taxa de suicídios caia em 50% e 20% na mortalidade infantil, somente com o Bolsa Família. Maurício Barreto é um dos 4 professores do Instituto de Saúde Coletiva ISC,
que estão entre os 10 cientistas mais influentes da Universidade Federal da Bahia no cenário mundial. Isso é apontado pelo ranking internacional AD Scientific Index 2024, sistema que avalia a produtividade acadêmica de cientistas de diversas áreas. E então tá aí essa pesquisa do Maurício, e ele realmente colocou aí algo importante, né? Quando a situação não tá legal, pode acontecer suicídios, né? Isso vai para agora, segundo ele, pela pesquisa no Brasil, caiu em 50% e 20% na mortalidade infantil, que diminuiu, inclusive com a observação que agora o Brasil, nos últimos anos, as crianças do Brasil cresceram 1 centímetro em altura. Quer dizer, se não está alimentando bem, não vai crescer, obviamente vai ficar raquítico, né? Fica raquítico, mas agora nós temos essa melhora aí por conta desses programas aí sociais, que tem ajudado muitas famílias. Chegamos ao final de mais uma edição do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, de volta na segunda-feira, sem ser o nosso bom Deus permitir. Desejar a todos um ótimo final de semana, um ótimo almoço, uma ótima tarde. Daqui a pouquinho tem o anfitrião Lucas Guarnieri deixando a sua tarde mais gostosa aqui na nossa programação. Emanuel, um ótimo almoço, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus permitir. Ok, Janilson, para você também um ótimo almoço, um ótimo final de semana, e para você, amigo ouvinte, muito obrigado, tá? Esperamos ter mantido você muito bem informado durante toda essa semana, e aqui estaremos de volta na segunda-feira, com a permissão de Deus. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.